Quem tem hérnia de disco pode agachar? Nesse vídeo eu vou explicar toda a fisiologia que existe dentro da hérnia de disco e se você ainda consegue manter-se treinando. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A hérnia de disco ela é proveniente de uma compressão exagerada em um único ponto do disco da vértebra que está entre um osso da vértebra e o outro. Então, entre uma vértebra e outra, você tem uma área onde a gente fala muito que parece aquele bubalu, aquele chiclete, onde você recebe as pressões da gravidade fazendo com que ele amorteça e retorne. A hérnia de disco ela vai ser uma lesão de uma dessas áreas desse bubalu que faz com que aquele recheio saia ou não. Só que qualquer lesão que exista dentro desse bubalu já é considerado hérnia de disco. Então nós temos apenas lesões, fissuras, nós temos extrusões, protusões, né, e o extravasamento do líquido. Então são 4 classificações, eu não vou entrar muito nesse detalhe, que é mais técnico, mas o importante é você saber que a hérnia de disco vai acontecer quando esse bubalu perde a capacidade de receber pressão. Mas de que maneira que ele perde? Pensando que ele é um tecido onde absorve e elimina água, quando você gera uma pressão, ele espelha aquela água que tem dentro dele para os tecidos ao redor. No momento em que você tira a pressão, ele reabsorve e se enche para poder se manter íntegro para receber outra carga. Qual que é o maior problema da hérnia de disco? É quando você tem essa perda da capacidade de reabsorção de água e automaticamente faz com que ele comece a ficar mais ressecado. Isso permite que ele comece a se fissurar. E no momento em que ele se fissura, você começa a ter toda uma alteração de balanço do posicionamento neutro da vértebra, por conta justamente de um lado começar a absorver mais impacto do que o outro. Então imagina que a gente tem um ponto de eixo neutro da vértebra. Quando você perde esse eixo neutro, você vai, é igual carro, é como se a suspensão tivesse meio pensa para um lado. Só que na vértebra, a vértebra vai ficar mais propensa a se movimentar para um lado do que do outro. E automaticamente isso vai gerar diversas alterações musculares, tanto que a hérnia de disco ela tem um aspecto meio 360, tanto muscular quanto articular em si. Então, quando a gente fica muito tempo sentado, esse é o principal ponto que eu vou trazer aqui, mas tem diversas outras alterações, inclusive até tabagismo é um dos fatores que gera ressecamento dentro do disco intervertebral. Quando você fica muito sentado, você gera uma pressão. Só que o disco, ele consegue reabsorver quando você dá uma pressão e você tira. Só que se você ficar 10 horas sentado no dia, 14 horas sentado, que às vezes os pacientes lá no consultório relatam, você gera uma pressão que ela é constante. Só que quando você tira essa pressão, concorda que é como se você tivesse ficado apertando o seu braço o dia todo. Se eu apertar muito forte aqui e soltar, eu até sinto alguma coisinha, mas logo passa. Agora, se eu ficar numa pressão constante aqui o dia todo, a hora que eu tirar, mesmo se eu não estiver apertando mais, eu vou ficar com aquela dor, concorda? A hérnia de disco acontece pelo mesmo fator. Então você ficou sentado lá 14 horas no dia pressionado e ainda você não fica sentado reto, né? Você fica daquele... Então assim, isso vai gerar uma alteração ainda maior em cima do disco. E quando você volta ao normal, ele perdeu aquela capacidade. Só que a gente está falando de um dia, e 2, 3, e gente que trabalha em escritório há 20 anos nas mesmas posições. Isso vai gerar uma lesão e automaticamente esse disco perde a capacidade de gerar esse amortecimento de impacto da coluna. E por isso que os médicos entendem que se você, na maioria, desculpem médicos, mas assim, a grande parte ainda diz isso, que não pode agachar por conta da hérnia de disco. Entendo esse lado, só que se você tiver um aspecto muscular, e aí é que entra a grande questão, a virada de jogo. Se você tem um aspecto muscular, todo um arsenal de musculaturas ativas que contraem e relaxam muito bem diante de um movimento, automaticamente você protege essa articulação dessa pressão errada. Porque no agachamento você primeiro está em pé, então você tem toda uma distribuição de carga na coluna como um todo, e ainda se você tem a musculatura muito bem conectada, muito bem ativa, você ainda tem
essa proteção externa para poder contrair, relaxar e coordenar as articulações para que elas não tenham essa impactação. Então, dependendo, claro, da hérnia de disco, você pode sim se manter agachando e, de fato, isso é o que vai te manter conseguir agachar pelo resto da vida, porque geralmente o cara tem a hérnia de disco e o médico pede para ele parar de agachar. Só que quanto menos ele agacha, menos capacidade de agachar ele tem, porque menos musculatura ele tem para poder sustentar. Então, olha só o ciclo vicioso que se criou aqui. E aí, automaticamente, ele perde diversas funções da coluna. Se você tem a hérnia, você treina musculatura específica, você faz mobilidades para poder manter esse disco sempre com bastante líquido. Aí você consegue manter-se agachando, que faz com que você treine mais, que você faça mais mobilidade e consiga agachar mais. Então veja só agora o ciclo virtuoso que a gente criou aqui. Eu vou incluir para vocês aqui 2 exercícios bases que você consegue minimizar esse dano da hérnia de disco e ainda por cima melhorar um pouco dessa conexão muscular. O primeiro exercício você pode sentar em um banco ou, no caso aqui eu estou numa maca, mas você pode sentar às vezes no banco do supino ou até mesmo em uma barra. Por quê? Você trava um joelho e senta só na pontinha, com a outra perna apoiada ao solo. E você vai fazer a rotação para o lado contrário da perna que está apoiada, para poder justamente ficar fazendo uma movimentação dos discos, permitindo que eles façam o expelimento e automaticamente a reabsorção da água. Lembra do que eu falei? Então, se você fica estimulando isso, ele começa a se reidratar. Automaticamente você consegue ter mais movimento. Outro exercício importante que você pode usar num colchonete, aqui no caso a maca. Você vai deitar barriga para baixo e vai sustentar com os braços flutuantes e as pernas flutuantes, fazendo com que você tenha uma hiperatividade dessa musculatura da coluna. Isso faz com que você tenha maior proteção articular e automaticamente garanta que você mantenha essa mobilidade articular que você ganhou antes. Você pode incluir todos os dias, se você não tiver com uma sensação de mais travado ou até mesmo com dor, porém faça uma série de cada, sendo o da rotação 3 de 10 para cada lado e esse do Superman 3 de 30 segundos. Eu espero que eu tenha te ajudado com essas dicas e com toda essa parte conceitual para que você consiga se manter treinando bem e não perdendo a sua qualidade de vida. Aqui no canal nós temos outros vídeos também com conteúdos de treino, musculação, dieta e até mesmo receitas fit. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora viver sem dor.